Então, eu já tinha mencionado isso, né, que na década de 60 surge toda uma corrente historiográfica crítica à historiografia conservadora e ela vai ser conhecida, né, como historiografia revisionista. Né? E nesse termo, nesse contexto específico, o termo revisionista não é pejorativo, nem é negativo, né? Na verdade é positivo. Né? Os revisionistas renovaram os estudos. Né? Então segue-se toda uma tradição que existe até hoje, muito influente. Inclusive recentemente a gente teve no Brasil 2 representantes dessa tradição da história social, que é crítica, né, dessa perspectiva conservadora, que foi o Kevin Murphy, que esteve no Rio, em São Paulo, participou do colóquio Marxismo na UF, inclusive ofereceu um mini curso também sobre o tema, que fez um estudo sobre os trabalhadores de uma indústria metalúrgica no contexto da Revolução Soviética, né? Destacando o protagonismo dos trabalhadores, né? Ou seja, a partir do estudo empírico ele está mostrando que a tese de um golpe de Estado é totalmente furada, né? Na verdade é uma revolução popular, uma revolução operária, uma insurreição dos trabalhadores soviéticos. E a Wendy Goldman, que é uma historiadora que estudou justamente a condição da mulher no processo revolucionário, né? Tanto do ponto de vista do início da Revolução e as conquistas do ponto de vista de direitos, emancipatórias mesmo, uma pauta que continua sendo uma pauta, inclusive, do movimento feminista atual, né? No sentido em diversos assuntos, e também estudou os momentos em que há retrocesso em relação a essa condição da mulher na Rússia soviética, principalmente na década de 30. Então, esses estudos eles trazem um panorama muito mais complexo do que aquele que os politólogos americanos da década de 50, no contexto da Guerra Fria, queriam enquadrar tanto a Revolução de 17 quanto o sistema soviético a partir da categoria de totalitarismo, né? Categoria liberal, né? Que quer basicamente igualar o sistema soviético sob Stalin com o Terceiro Reich. Tem a mesma coisa, que é um propósito obviamente ideológico, né? Os Estados Unidos os inimigos de ontem e os inimigos de hoje, todos enquadrados na mesma categoria, né, para fazer a luta ideológica. Então esse conceito de totalitarismo ele é muito criticado na década de 60, a partir tanto de um ponto de vista conceitual, da sua fragilidade conceitual, quanto a partir dos estudos empíricos. Então, na mesma historiografia revisionista, que é a história social, que tem esse sentido, né, de avançar a pesquisa, etc. Na década de 90, após o colapso da União Soviética, aquela historiografia que tinha sido demolida nos anos 60, 70 pela história social, ela vem à tona de novo, né? Se apresenta como novidade com aquela discussão de sempre estivemos corretos, né? E a própria liberação dos documentos do mundo soviético, em certo sentido, parecia corroborar com aquela velha interpretação, né? E na verdade não. Na verdade, os estudos baseados nessa documentação ajudam a relativizar uma série de certezas que estão presentes nessa historiografia tradicional anticomunista, né? Mas ela, por questões de contexto ideológico, elas voltam a ter bastante influência. Então elas são um novo revisionismo, em certo sentido, né? Por isso que o artigo que eu escrevi com o Márcio Monteiro, né, que é especialista no tema da historiografia da Revolução Russa, chama Ciclos de Revisionismo, né? Ou seja, o revisionismo, e aí no caso da Revolução Russa dá para identificar tanto um revisionismo que eu chamo de progressivo, né, um revisionismo que avança no conhecimento sobre a Revolução Russa, quanto naquele regressivo, que é o que é basicamente uma reabilitação das ideias anticomunistas, né? E que, digamos assim, tem 2 monumentos dos anos 90 que são um livro do François Furet, mais uma vez o mesmo François Furet da Revolução Russa escreve o seu livro sobre a história do comunismo do século XX, também com ajuste de contas em relação ao próprio passado dele, que tinha sido durante pouco tempo, mas isso ele vai usar sempre, né, comunista, né? Então ele vai usar
fazer todo que é o Passado de uma Ilusão, né? Um livro de 1000 páginas lá, que ele basicamente são 1000 páginas para dizer que o comunismo e o fascismo são gêmeos totalitários. Embora ele não diga que o nazismo era de esquerda, né? Ele era um cara de direita, conservador, neoliberal, mas ele não era uma pessoa estúpida, né? Como esses caras, esses youtubers, né? Que existem hoje no Brasil. Isso não faz o menor sentido, mas é um monumento a essa historiografia revisionista, né? Passado de uma Ilusão, do François Ferrier. E o outro é o Livro Negro do Comunismo, né? Que é uma peça de propaganda anticomunista publicada no contexto dos 80 anos da Revolução, né? 1997, justamente para fazer esse combate ideológico, e que gerou muitas controvérsias, né? Primeiro porque alguns historiadores que participaram desse Livro Negro do comunismo, eles não concordam com aquele número que foi apresentado de número de vítimas, né? De mortos, né? pelo comunismo, que é 100 milhões. Né? O organizador, o Courtois, ele tinha uma obsessão de apresentar essa história como uma história do maior crime do século XX. Né? Então ele foi obcecado lá em tentar encontrar evidências que chegasse a esse número de 100 milhões de mortos. Isso já gera uma controvérsia no lançamento do livro, que tem 2 autores que participaram que falam, ó, a gente não corrobora esse número é invenção do Courtois, então isso já gera uma controvérsia. E a outra que outros historiadores e pesquisadores franceses também escrevem o Livro Negro do Capitalismo para responder, né? Mas ele é basicamente boicotado, né? pelo mercado editorial mundial. Porque o Livro Negro do Comunismo foi republicado nos Estados Unidos pela Universidade de Harvard. Mas o Livro Negro do Capitalismo, não. Né? Ou seja, a questão da liberdade acadêmica, tal, não sei o que, é a primeira a ser sacrificada pelo revisionismo, né? E por esses dispositivos de poder nas universidades. Mas acabou que essa literatura é tão anticomunista, tão visceralmente anticomunista, que ela, em certo sentido, ela cai em descrédito, tanto o François Ferrier quanto o Livro Negro do Comunismo, e embora ainda seja muito forte a presença de historiadores anticomunistas hoje escrevendo sobre a Revolução Russa e também sobre o período do Stalin também, né? Como é o caso do Gillette lá, que escreveu uma biografia sobre Stalin, que é uma biografia simplesmente uma reabilitação de todos os cacoetes da historiografia anticomunista dos anos 50, e que ele apresenta como grande pesquisa inovadora, né? Então isso é um exemplo. Ou Robert Service, que é outro historiador anticomunista dos Estados Unidos, ligado aos think tanks neoliberais dos Estados Unidos, né? Como Hoover Institute, e ele escreve uma trilogia de biografias sobre 3 importantes lideranças da história socialista russa: Lenin, Trotsky, Stalin, e basicamente são livros anticomunistas, né? Não tem muito o que dizer além disso. E eles estão aí com grande peso no mercado editorial brasileiro, estão sendo traduzidos e publicados no Brasil. Então existe publicação de boas obras da historiografia, né, sobre a Revolução Russa, ainda de forma tímida, né, mas já começa a ter uma publicação maior no Brasil. Mas, digamos assim, o que circula bastante é a historiografia anticomunista. Então, quer dizer, esse revisionismo pós-mundo soviético continua presente aí, né? E no centenário da Revolução Russa não é estranho que a gente encontre eles, né? Uma historiografia cujo sentido, no final das contas, é querer dizer, por exemplo, que momentos dramáticos do século XX, como a Batalha de Stalingrado, era, na verdade, uma batalha entre 2 totalitarismos. Então, parece que era indiferente ali se os soviéticos ganhassem, se os nazistas ganhassem, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E quem tem o mínimo de seriedade vai saber que isso é uma falácia. Então, minhas pesquisas nesse campo da historiografia têm se caminhado para isso, né? Tentar discutir um pouco o sentido ideológico mesmo, político, né? Da historiografia, né? Colocar essa questão, né? Que geralmente é incômoda, né? Para muitos historiadores acadêmicos, né? Se pronunciam sempre nos seus
nos seus trabalhos, mas que têm às vezes vergonha de admitir que estão corroborando determinadas posições.